Bem-vindos à série Origens. Aqui a gente vai contar um pouquinho sobre as principais regiões produtoras do mundo. E como não podia deixar de ser, vamos começar pela minha região preferida, Bordeaux, conhecida como a Meca do vinho, né? Bordeaux é o espelho para quase todo mundo que faz vinho pelo mundo, olha para Bordeaux para dali tirar suas ideias e seus conceitos, as famosas barricas bordalesas, né, que todo mundo usa em todo canto, a grande inspiração para todo mundo que faz vinho. Quando a gente olha para essa região, a gente olha ela fatiada por um rio, que é o rio Gironde, que nasce da união do Garonne com o Dordogne. Então, a gente olha para Bordeaux dividida por esse rio em margem esquerda e margem direita. Um pouquinho antes dele desaguar no Atlântico, ele divide a região de Bordeaux, o vinhedo bordalês, em duas grandes regiões, margem esquerda, margem direita. Na margem esquerda, tradicionalmente, a gente tem mais Cabernet Sauvignon, então tende a ter vinhos um pouco mais de corpo, um pouco mais de força. Na margem direita, a gente tende a ter uma proporção maior de Merlot e Cabernet Franc, então vinhos um pouco mais delicados do que os da margem direita, um pouco mais frutados, um pouco menos tânicos, e que tendem a ficar pronto um pouco mais cedo. Começando pela margem esquerda, a região principal para vinhos tintos é o Médoc. Dentro do Médoc tem 4 vilas, que são muito importantes. A vila de Margaux, que tem o Chateau Margaux, né, seu homônimo como o grande Premier Grand Cru Classé de Margaux. Você tem Saint-Julien, Saint-Steph e Pauillac. Essas 4 vilas que ficam dentro do Médoc, que fica dentro da grande região de Bordeaux, fazem os grandes Grand Cru Classé de Bordeaux. Essa denominação de origem, ela concerne só ao Médoc e ela foi criada em 1855 por ordem de Napoleão III. E o que Napoleão III queria com essa história de escolher vinhos para serem Grand Cru Classé? Dar segurança para o mercado externo à França da qualidade dos vinhos dessa região. Então, o que Napoleão queria era, se você olhar uma garrafa de vinho e estiver lá Grand Cru Classé 1855, você sabe que você está diante de um grande vinho. E Napoleão foi extremamente bem sucedido. Estamos em 2025 e essa denominação de origem sofreu pouquíssimas mudanças, pouquíssimos ajustes e é sinal de qualidade de grandes vinhos até hoje. Do outro lado do rio, na margem direita, a gente tem uma região muito especial chamada Pomerol. Em Pomerol não existe classificação, então não existe nenhum Grand Cru Classé feito em Pomerol, mas, ironicamente, é a região que faz o Petrus, que é o grande vinho, né? O vinho mais caro da região de Bordeaux. Portanto, o Petrus não é um Grand Cru Classé. Então, se o vinho é de Pomerol, você já tem, de partida, uma qualidade muito alta, porque é uma região pequenininha, que só faz vinhos especiais, e alguns chateaus fazem vinhos que podem ser tão caros quanto, ou até mais caros do que os Grand Cru Classé da margem esquerda. Ao lado de Pomerol, você tem uma outra região muito importante, que é Saint-Émilion. Saint-Émilion tem ainda um charme a mais por ter associada à produção de vinho uma cidade, uma vila mesmo, murada, antiga, que é charmosíssima, onde você tem uma profusão de lojas de vinho e restaurantes. É assim, um passeio incrível. Uma vez eu estava passeando em Saint-Émilion e me deparei lá com o Festival de Jazz de Saint-Émilion. O Chick Corea estava tocando na praça como se fosse o artista de rua ali que toca em frente ao Shopping da Gávea. Uma coisa assim, impressionante. Então, uma vila super charmosa, rica culturalmente, rica arquitetonicamente, gastronomia, vinho, assim, um lugarzinho desse tamaninho e absolutamente espetacular. Os vinhos de Saint-Émilion também são classificados, assim como os vinhos do Médoc. Os mais famosos são o Chateau Cheval Blanc e Chateau Ozone. Esses são os vinhos que atingem os preços mais altos ali na região. Completando aqui regiões importantes em Bordeaux, a gente não pode deixar de falar de Sauternes. Aí a gente vai largar um pouco aqui os vinhos tintos para falar de vinho de sobremesa. Sauternes é, junto com Tokai na Hungria, a região que produz os melhores vinhos de sobremesa do mundo. O estilo de vinho, historicamente, foi criado na Hungria, esse vinho botritizado, né? O botrytis, que é um fungo, ele fura a casca da uva, essa casca da uva deixa sair a água, concentra o açúcar, e aí você tem um vinho concentrado em açúcar e, portanto, doce. O grande ícone de Sauternes é o Chateau d'Yquem, o vinho de sobremesa mais caro do mundo. Eu tomei poucas vezes na minha vida, são poucas ocasiões onde você pode tomar um Chateau d'Yquem, e é uma experiência assim, se você acha que não gosta de vinho doce, experimente um dia,
não vai ser barato uma taça de Chateau d'Yquem, que é uma experiência assim absolutamente fantástica. Toda vez que eu falo do Chateau d'Yquem, eu lembro também de uma experiência que eu tive muito bacana na Bordeauxtech, que é uma loja em Paris, que ela tem uma espécie de bloco de luz bem no centro da parte mais especial dos vinhos de Bordeaux, e esse bloco de luz tem espetado nele mais de 100 safras de Chateau d'Yquem, organizados em ordem cronológica. Então você vê um Chateau d'Yquem produzido há mais de 100 anos atrás, que tem uma cor assim meio castanha, e você vê o Chateau d'Yquem feito há 2 anos atrás com um dourado assim extremamente brilhante, e só de olhar aquela espécie de piano ali com aquele degradê de cores maravilhoso, você já tem uma noção da grandeza desse vinho. Não precisa nem pôr na taça, mas pôr na taça é sem dúvida a melhor parte. Tem outras regiões que são dignas de nota em Bordeaux. Se a gente for falar em brancos, a gente vai falar da Sémillon com a Sauvignon Blanc, né? E aí a principal região é a região de Grave. Grave, ele fica perto de Sauternes, ali na margem esquerda, um pouco mais para o sul em relação ao Médoc. Chama Grave porque o rio Gironde ele faz uma curva ali, e ali ele deposita umas pedras de seixo rolado que em francês chama de grave. Então, grave, se fosse fazer uma tradução em português, seria seixo rolado, que é essa pedra bem característica de rio, que tem esse formato bem arredondado. Ali estão os melhores brancos secos de Bordeaux e também alguns grandes tintos. O Chateau Aubryon, por exemplo, é feito ali pertinho de Grave, assim como vários outros chateaus também classificados como Deuxième Grand Cru Classé, Troisième. Estou falando do Aubryon, que é um Premier Grand Cru Classé, né? Está na mesma altura do Mouton Rothschild, do Lafite Rothschild, dos 5 Premier Grand Cru de Bordeaux. Então, Bordeaux é essa região incrível, que tem uma produção de vinho massiva, enorme, onde você tem grandes indústrias produzindo vinhos de 2 euros e pequenos chateaus espetaculares e super tradicionais que são reconhecidos desde o século XIX. É uma região que o tempo vai passar e ela vai continuar conservando a tradição e um espírito de vanguarda impressionante. Os chateaus são lindos, você continua tendo altos investimentos, então novas tecnologias, enfim, o caldo do melhor do mundo do vinho acontece em Bordeaux. A Porto Divino é especialista na região, a gente importa vários vinhos de lá, vale a pena você entrar no nosso site e fazer uma pesquisa, certamente você vai se surpreender. Se você acha que vinho de Bordeaux, para ser bom, precisa ser caro, vai lá, dá uma olhada na nossa seleção, que com certeza você vai ter uma boa surpresa quando o vinho chegar na sua casa e você puser ele na taça. Então, próximo vídeo a gente fala de Bourgogne, para continuar na França, e depois vamos variando para Itália, Espanha, e depois Portugal, e entramos no Novo Mundo. Esperamos que você curta essa série que está começando hoje.